Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou a Renata Curti, sou advogada e eu tenho esse canal aqui para falar com você sobre proteção de patrimônio. A gente idealizou todo esse canal aqui visando te proteger, proteger o seu patrimônio, tudo aquilo que você construiu ao longo da sua vida. Então eu dou dicas, dou sugestões, dou aconselhamentos aqui jurídicos para que você proteja o seu patrimônio e faça a melhor escolha, ok? E hoje eu quero falar sobre o contrato de doação de imóveis. Vamos lá! Sempre que a gente pensa em planejamento sucessório, eu sei que a primeira coisa que a pessoa pensa é: vou no cartório fazer uma doação para o meu filho. E aí pega a escritura, vai lá no cartório, chega lá no balcão e fala assim: olha só, eu queria fazer a doação desse imóvel aqui para o meu filho, o que eu preciso? Aí o cartório vai te orientar assim: você vai pagar um imposto, que é o ITCMD, que é um imposto caro aqui no Rio de Janeiro, que está na alíquota máxima de 8% sobre o valor de mercado do bem. Você vai pagar o registro, você vai pagar a escritura, você vai pagar um monte de certidão que vai ter que ser tirado. E aí o cartório vai marcar a leitura da escritura e tal, e você vai passar o imóvel para o seu filho. Resolveu o problema? Eu não vou te falar que não resolveu. Resolveu. Você nem precisou de advogado, entendeu? Mas algumas coisas você precisa ficar atento, porque essa é uma medida que não resolve todos os problemas do planejamento sucessório. E eu vou te explicar por quê. Porque o mundo gira, as coisas mudam. E se você quiser vender esse bem? O bem, a partir do momento que você doa, está doado. É um ato irrevogável. Você não pode voltar atrás. Ou melhor, até pode. E eu vou te explicar aqui como acontece. Você fez todo esse processo aqui de doação lá no cartório administrativamente, ok? E eu estou te falando aqui que esse contrato é irrevogável. Mas, como existem situações porque a vida não é reta e você, vamos supor que você queira desfazer esse contrato, o que você precisa fazer? Bom, nosso Código Civil, ele elenca só duas formas para você revogar essa escritura de doação. E essas duas formas, elas necessariamente são judiciais. Então, você vai ter que entrar no judiciário, passar por todo o processo até chegar a essa sentença. E aí você, depois disso tudo, desse trâmite, que o nosso judiciário é muito célere, né? Você resolve isso em 3 anos, 4 anos, por aí ou mais. Depois que você tiver essa sentença em mãos, você vai levar ao cartório e aí o cartório vai fazer todo o procedimento para reverter aquela inscrição imobiliária para o seu nome. E aí, é outro registro, é outra escritura, é outra certidão, tudo outro. Então, por isso que eu estou te falando que você tem que pensar muito bem. Então, vamos detalhar aqui quais as duas formas que o nosso Código Civil elenca para você revogar um contrato de doação. Bom, o primeiro é quando a gente fala por inexecução de encargo. O que é isso? Sabe quando uma pessoa vai fazer, o doador, né, vai fazer essa escritura de doação e ele pensa num encargo para o donatário fazer, entendeu? Vamos colocar um exemplo aqui que é muito comum. Eu tenho uma casa que eu não uso e eu quero fazer uma doação para a prefeitura, para o poder público. E aí eu coloco lá na escritura: desde que a prefeitura faça uma creche nesse imóvel nos próximos 5 anos. E aí, vamos supor que essa prefeitura não faça aquela creche. Aí eu tenho que entrar na justiça, comprovar que o poder público não fez aquela creche e aí eu tenho o meu imóvel de volta. Entendeu o que é um encargo? Bom, são situações múltiplas que você pode pensar. Eu dou para o meu filho desde que ele se forme em médico nos próximos 10 anos. E se ele não se formar? Então, são encargos que você faz para o donatário
com o objetivo de ser cumprido para que aquele bem passe para o nome dele e seja concluído o contrato. Isso é um encargo. Quando não é cumprido, você pode entrar com uma ação por inexecução de encargo. Essa é a primeira forma. Segunda forma, por ingratidão do donatário. O que seria uma ingratidão do donatário? Olha só, ingratidão do donatário é quando, em algumas situações, ele, vamos supor, ele atente contra a vida do doador. Uma tentativa de homicídio ou qualquer coisa nesse tipo. Ou ele cometa um crime de homicídio realmente. E aí, claro que não vai ser o doador, mas os herdeiros lá do doador vão entrar com uma ação para ser desfeita aquela doação. Outra situação, quando ele comete crime contra o doador em relação à sua ofensa física. Sei lá, que ele bata, alguma ofensa física. Outra, quando ele faça alguma injúria ao doador, alguma calúnia ao doador, ou se ele pode, vamos supor assim, que o doador, ele precisa em determinado momento da vida dele de alimentos, porque ele teve alguma situação que ele perdeu tudo na vida, ele não tem mais como se sustentar. E aquele donatário, ele teria o dever de prestar alimentos para esse doador e não o faz. Então, são situações que o Código pontua taxativamente que você pode entrar na justiça, você doador, fora o caso de homicídio, né? Você doador, e que você possa rever em uma ação de revogação daquele contrato. Então, tem que passar pelo trâmite todo do processo judicial para, como eu disse no início, você ter a sentença para você rever aquela situação. Existe uma discussão na jurisprudência se esse rol taxativo, se ele não pode ser flexível. Claro que existe jurisprudência em situações, né, extremas aí que a gente pode imaginar, que o doador fale que ele não queira mais que aquela situação se concretize. Então, ele tem que provar isso na justiça, outros argumentos para reverter aquela doação. Você percebe que são situações extremas, demoradas, que você vai ter que gastar muito dinheiro, que você vai ter que mover o judiciário, contratar advogado e custos judiciais, para depois você ter que pagar isso tudo novamente lá no cartório. Então, são situações que de repente não vale a pena. Existe outra solução para você fazer o planejamento sucessório? Óbvio que existe. E eu tenho vários vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre isso. O nome dessa saída inteligente é hold familiar. Na hold familiar, você faz um processo semelhante ao da doação, só que não é a doação. Você vai fazer, a gente coloca todos os seus imóveis dentro de uma empresa familiar chamada hold familiar. E dali você vai fazer a doação, mas não propriamente a doação do bem, e sim a doação da cota daquele bem. Porque todas as vezes que a gente faz uma integralização de algum bem dentro de uma empresa, esse bem vira cota do patrimônio, do capital social. Então, a gente vai fazer a doação dessas cotas. Se por acaso aquele donatário que você colocou lá, pode ser o filho, pode ser qualquer pessoa, atente contra você, pode ser uma calúnia, pode ser uma discussão, pode ser qualquer coisa, não sai desse rol do Código Civil. Você pode ir lá, revogar e constituir outra pessoa e dar para outra pessoa. Não tem problema nenhum e não precisa do judiciário. Uma coisa que a gente tem que observar também, que ninguém te avisa isso, é se você faz uma doação para o seu filho, por exemplo, e no meio do caminho aí um dia você decide que você viu um outro empreendimento que te interessou, você quer mudar alguma coisa assim, você vira para o filho e fala assim: filho, olha só, tô precisando que você venda aquele imóvel que eu te doei, porque afinal de contas o imóvel é meu, mas eu quero que você vá lá e faça a venda. O filho, ele pode falar assim: não, pai, sinto muito, mas eu não vou fazer essa escritura não vou assinar para doar não. E aí? E aí não doa, porque uma vez doado, doado está. Então são situações que você tem que ponderar, porque... E outra coisa,
A esposa também do donatário, do filho lá, também tem o pitaco dela ou dele, entendeu? E aí você vai ficar subordinado a outras pessoas que não você. Então, preste muita atenção, consulte sempre um advogado e pense na possibilidade da holding familiar, porque realmente é o melhor planejamento sucessório. Tá bom, gente? Olha, eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado você, esclarecido, tirado as suas dúvidas. Se for útil, vou te pedir um like, né? Se inscrever no meu canal, ativar o sininho, me deixe sugestões aqui, perguntas que eu respondo tudo, tá bom? Gente, até mais, até o próximo vídeo.